E aí, galera, vamos para mais uma aula de literatura? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para vocês por uma questão bem específica. A gente já leu muito, a gente conversou bastante, a gente fez bastante atividade ao longo, desse período de quarentena e que a gente teve aula normal. Só que eu sinto necessidade de gravar esse vídeo para a gente sistematizar um pouco o conteúdo do Renascimento e do Classicismo, de modo que vocês tenham então uma referência para buscar em caso de dúvida. Eu pretendo deixar esse vídeo didático e ele vai culminar numa explicação assim do que é os Lusíadas, tá bom? Os Lusíadas é um dos textos mais importantes de língua portuguesa. Ele foi escrito por Camões, que é um português de Portugal, e ele é uma referência para a literatura brasileira, é claro, porque ele faz parte, ele conta um pouco da história da chegada dos portugueses até o Brasil. E ele é quase uma propaganda, a gente pode dizer assim, dessa busca dos portugueses de levar, expandir seu reino, sua fé, como a gente discutiu na aula anterior. Então vai culminar nisso, mas antes de chegar nos Lusíadas, a gente vai passar pelo contexto histórico do classicismo ou renascimento, contexto histórico, características principais desse movimento e as obras do Camões, principalmente, que fazem parte desse contexto, que a gente depois vai se aprofundar em sala de aula. Outra coisa, eu vou precisar que vocês ativem a memória de vocês nesse vídeo, tá bom? Combinado? Então a gente tem que lembrar do Alto da Barca do Inferno, que a gente leu, a gente vai precisar lembrar dos trechos, ou do sentido do Dom Quixote, tendo em vista as novelas de cavalaria que nós também comentamos. É preciso lembrar também da Odisseia, que a gente conversou, sobre as aventuras do Odisseu depois da Guerra de Troia para chegar até a sua terra, a casa da sua amada esposa, Penélope. Então a gente vai precisar ativar tudo isso nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, para começo de conversa, qual é o período, qual é o momento, qual é o contexto social do Renascimento? Então essa é uma primeira questão que a gente tem que saber. Quando a gente caminha com a literatura, a gente vai fazendo um percurso na história. O desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da sociedade e sua forma de produção, sua forma de convívio, sua forma de organização, elas também fazem com que a literatura, a arte, elas ganhem uma forma de expressão, O homem, conforme a sua materialidade, ele vai expressar por meio da arte e da literatura a sua realidade. Não é à toa que na Idade Média que havia uma diferença, Vocês vão lembrar daquela pirâmide que a gente fazia em sala de aula, que a gente fez, aquela diferença de castas sociais. Então, quem é da vassalagem, quem é servo, não vai chegar nunca ao status de clero ou de senhor feudal. Então, já nas cantigas de amor, há uma reprodução dessa visão de vassalagem. Gente, desculpa a minha cachorra, voltei. Então as cantigas faziam parte de uma configuração artística da Idade Média. Agora a gente está no Renascimento. A gente está falando mais ou menos do século XV, XVI. E a gente tem uma nova forma de organização. Tudo isso a gente falou em sala de aula. Então, só para relembrar, qual que é o contexto? É o contexto de uma crise de perspectiva religiosa mesmo, de visão de mundo, a crise da igreja católica, apostólica, romana, tal como a Idade Média colocava como sendo o centro do mundo. Então, a gente tem uma visão agora antropocêntrica
da realidade. Antes era teocêntrica, Deus era o centro e organizava as questões. Agora a gente tem uma visão antropocêntrica. E isso é muito importante porque modifica toda uma organização que depois vai também orientar a literatura. Então, se a gente tem uma visão teocêntrica, a gente tem um destino já organizado pelas leis divinas, e se eu nasci para servir, eu não vou chegar ao status de senhor. Ou ainda, isso vai estar amparado por uma visão de terra, uma visão geocêntrica, que a terra é estática e todo o universo gira em torno dela. Quando a terra começa a se movimentar numa visão heliocêntrica, por exemplo, que é uma mudança, a terra começa a se movimentar, a gente tem uma mudança de perspectiva, né? É filosófico isso. Então a terra começa a se mover, as perspectivas começam a se reorganizar. Porque uma coisa que estava em cima depois vai estar embaixo, né? Principalmente no movimento de rotação, translação, essas coisas, né? Que vocês conhecem muito bem. Então a gente tem um mundo em que o homem começa a descobrir que ele tem um poder maior, um poder inclusive de mudança e de descoberta. Ele começa a descobrir que se ele navegar, ele pode chegar em novas terras e pode... Claro que isso também é um pouco de propaganda, porque na verdade, como resultado, se a gente for olhar para a história hoje, e aí a importância de estudar uma história diferente dessa que eu estou narrando agora para vocês, é olhar para a história dos povos que foram dominados, né? Porque se a gente for hoje tratar do Lusíadas daqui a pouco, a gente vai tratar de quem dominou, né? E aí os cantos e louvores que a poesia faz para esses que dominaram também são grandes. Mas também precisa saber que os povos dominados também tinham sua literatura, né? A gente tem um período de absolutismo, né? A gente tem a reforma protestante também nesse momento, o que começa, né? A reforma começa. É importante agora vocês se lembrarem do Alto da Barca do Inferno. Vocês lembram que no Alto da Barca do Inferno tinha crítica à imagem do clero? O padre, ele é criticado no Alto da Barca do Inferno, tanto que ele vai para a barca do diabo e não para a barca do anjo, que era o que se esperava dele. Por quê? Porque a igreja começa a receber críticas, principalmente por vender um espacinho no céu. Então quem tinha dinheiro mesmo pagava por seus pecados em money e ia para o céu, né? Questão que depois foi contestada pela Reforma Protestante, tá? Então, isso são algumas das questões do contexto histórico do Renascimento. Se a gente fechar um pouquinho esse contexto histórico assim e ir lá para Portugal, também tem umas coisas ali que são importantes para nós de literatura brasileira. O que é a conquista do Brasil, o descobrimento do Brasil. Isso por quê? Por causa das grandes navegações. O reino português foi um reino que colocou dinheiro mesmo, investiu dinheiro nas grandes navegações, né? E a gente tem então o monopólio do poder político todo na mão de um rei. Tanto é que na aula passada, quando a gente leu um trecho dos Lusíadas, né, as primeiras estrofes, a gente viu toda essa força que o poeta depositava no rei. O rei como alguém de fato importante e que tinha força para levar a nação à frente, né? Uma conquista, suas conquistas muito gloriosas, cantadas pelo poeta. Bom, então agora eu vou trabalhar com vocês as principais características do Renascimento. Vocês vão ver, acompanhar aqui nesse quadro, a primeira delas é a imitação de autores clássicos gregos e romanos da antiguidade. Vamos lá, Lusíadas é um poema épico. O que é um poema épico, professora? O épico não é, quando a gente estudou lá gêneros literários, a gente não viu que o épico é o gênero narrativo? Então, é uma narrativa longa, escrita em versos e que tem como objetivo narrar as aventuras de um herói. Um herói que tem suas conquistas muito bem marcadas ao longo do texto, né? Então, se a gente pensar num texto que a gente já conversou em sala de aula, é só a gente ir para a Odisseia.
Na Odisseia, a gente vai ter o Odisseu, que é essa figura que, depois da guerra de Troia, fica perdido por 10 anos no mar até voltar para sua casa, para sua esposa Penélope. O Camões, que escreveu os Lusíadas, por exemplo, vai pegar na história desses heróis uma estrutura literária que ele vai transportar aqui para a literatura portuguesa desse momento para contar a história dos Lusíadas, que são quem? O povo português. O povo português que, de forma forte, gloriosa, grandes barões vitoriosos, homens com suas armas, enfrentaram mares, tempestades e todo tipo de medo, porque também navegar por mares desconhecidos causava medo. Enfrentaram tudo isso para chegar até a descoberta da América. Então, esse é um ponto, a imitação de autores, porque aquele que escreveu a Odisseia, que é Homero, o Virgílio e o Ovídio, que são os autores da mitologia clássica, da epopeia, do poema épico. Uso da mitologia. Então, quando a gente pega mesmo os Lusíadas, pra gente ter um exemplo, a gente vai ter a deusa do amor, a Vênus, e Marte, o deus da guerra, dois deuses que vão proteger esses portugueses. Vão proteger de todo tipo de coisa que possa acontecer durante a navegação. Então a gente tem essas figuras mitológicas na linha de frente da literatura do classicismo, tá bom? Além disso, a gente tem um predomínio da razão. A razão, ela vai predominar sobre o sentimento. É muito racional a ideia de você navegar e conhecer, descobrir outros mares, mas também tem a racionalidade no fato de que a estrutura dos Lusíadas é uma estrutura completamente racional. A gente tem, como a gente viu na aula passada, só vocês pegar a folhinha que eu dei na aula passada e conferir. A gente tem uma métrica regular, decassílabo. A gente tem uma poesia com rimas regulares também, A, B, A, B, A, B, C, C, em todas as estrofes dos Lusíadas tem 8 versos e essa é a organização de rimas. O poema inteiro ele é dividido em 10 cantos, que seria quase 10 capítulos, assim, uma tradução, né? 10 cantos com 1.102 estrofes e 8.816 versos, todos em decassílabo. Então mostra essa racionalidade, né? Uma linguagem muito racional, sem grandes figuras de linguagem, a fim de expressar uma realidade e um domínio do ser humano sobre a arte, inclusive, um domínio racional. 4. Uso de uma linguagem sóbria, simples, sem excesso de figuras de linguagem, eu falei isso. Então, 5. Idealismo. A gente tem a figura de um homem ideal sendo pintada pelo classicismo. Então, Vasco da Gama, que é o nosso herói, que representa o povo português, é aquele que representa também uma ideia de homem, né? Uma ideia de homem livre, com virtudes incorruptíveis. A gente tem amor platônico, que vem de Platão mesmo, né? Uma ideia de amor que não pode ser conquistada. A gente tem a busca da universalidade e da impessoalidade. São verdades universais expressas pela literatura nesse momento. E assim, eu acho que como característica e contexto histórico, era isso que eu queria dizer para vocês.